Pai do Senhor, esta noite vim deixar uma palavra. Primeiramente quero dar a paz do Senhor à igreja. Uma boa noite a todos. Quero deixar uma palavra para você refletir nesta noite. A palavra a qual ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante. A qual ela fala assim: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar, a passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. Em caído a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe. Amém. Graça e paz. Há muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem no andando sobre as águas, ficaram enterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e for ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Irmãos, eu quero te falar que aqui ela fala de uma situação a qual Jesus ele coloca os discípulos, vamos se dizer, na prova, para que eles possam ter fé, eles possam agir por eles com a sua própria fé, a qual Jesus ele bota ali nessa situação para que eles venham. Aqui diz aqui, logo a seguir compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Jesus aqui, ele mais na frente, você lendo o capítulo, ele diz aqui que ele fez a primeira multiplicação dos pães, aí ele despediu as multidões, a qual ele manda os discípulos pegarem o barco e ir para o outro lado, a qual ele ia orar, ter com Jesus, ter com Deus ali um momento a sós, vamos dizer, o TSD, tempo a sós com Deus. Mas ali, por conta da dificuldade, o vento era o contrário, irmãos. Muitas das vezes na nossa caminhada, as coisas começam a ficar difíceis, começam a ser ao contrário. Mas o importante é nós não desistirmos, irmos mais além. Porque a nossa força que há no nosso interior, ela é mais forte do que nós imaginamos. É muito mais forte do que nós imaginamos. Vou estar lendo uma palavra aqui, a qual diz em Efésios, para você entender como a força que há dentro de nós é mais forte do que nós imaginamos. Muitas das vezes a gente acha que não é capaz, mas por conta das dificuldades. Aqui Pedro, ele deixou de olhar para Jesus e começou a sentir o vento na tempestade, a qual o vento estava ao contrário.
Creio eu que eles estavam a noite toda remando, tentando chegar à terra seca. Mas por conta do vento estar ao contrário, estava sendo difícil assim muitas vezes. Aqui Jesus, ele queria que os discípulos, eu entendo que o barco, vamos se dizer que é a igreja, é eu e você, a qual Deus ele quer que nós vamos pregar o evangelho, fazer o ID de Jesus. Mas muitas das vezes o vento é ao contrário, irmão, as coisas estão sendo difíceis. Mas Jesus aqui, ele bota os discípulos para qual eles venham crer, mas como aqui ele diz para Pedro, Pedro, homem de pouca fé, ele estava andando sobre as águas, irmão. Jesus ele chama ele, pede para que ele venha ter com ele. Ele naquele momento de entusiasmo pulou dentro da água e conseguiu andar. Mas por conta da dificuldade ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para a situação naquele momento, a qual era a tempestade, a qual estava sendo muito forte. Mas começou a sentir medo. Que muitas das vezes a gente está com Jesus, está caminhando ali, mas muitas das vezes a gente deixa de olhar para o alvo e começa a olhar para as dificuldades, começa a olhar para o irmão que está falando da vida do outro, começa a olhar para a dificuldade, para os problemas que há de vir. Eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições. Eu quero te dizer que muitas tempestades vão vir, irmão. Mas a qual o nosso foco é Jesus, o nosso foco é o verdadeiro, o Filho de Deus, a qual Deus se entregou por nós, com um amor tão grande que Deus entregou seu próprio Filho por nós. Irmãos, nós não devemos olhar pelas dificuldades. Não é fácil, irmão, caminhar com Jesus. Mas também não é difícil, irmão. Se nós acreditarmos na força, no interior que há dentro de nós, a qual a palavra de Deus diz aqui, ó, em Efésios capítulo 1, versículo 19, diz assim: o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, suscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, aqui a palavra está falando que Jesus ele venceu a morte, irmãos. O poder que há em Jesus, Jesus disse que se nós cremos nele, nós faríamos obras maiores que a deles. Aqui, se nós cremos, irmão, nós vamos mais além. Nós vamos conseguir vencer as dificuldades, as barreiras. Confesso que não vai ser fácil. E aqui diz assim, no versículo 24: entretanto, o barco já estava longe, muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. A qual eu estava dizendo, muitas das vezes nós estamos caminhando, estamos indo até bem, mas por conta de vir as dificuldades, as coisas, nós queremos retroceder, irmãos. Mas nós não devemos retroceder, porque Deus ele nos escolheu e ele não vai colocar nós numa prova a qual nós vamos poder vencer. Deus ele não escolhe os capacitados, ele escolhe os incapazes para capacitá-los. Muitas das vezes nós achamos que nós não somos capazes, mas isso não é eu, não é você que vai decidir, é Deus, irmão, que vai decidir, é Deus que vai lhe capacitar. É Deus que vai lhe usar, irmão, como instrumento nas mãos dele para que nós venhamos levar o evangélico para aquelas pessoas que necessitam. Aqui na palavra de Deus de 25, e na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos o verem andando sobre as águas, ficaram enterrados e exclamaram: e é um fantasma. E tomado de medo, gritavam. Muitas das vezes a gente achamos que a caminhada está difícil, nós temos medo, mano. Muitas das vezes a gente deixa até de acreditar, irmãos, no nosso chamado, naquilo que Deus prometeu para nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos num momento tão difícil, a qual a gente deixamos de acreditar, até mesmo duvidamos, irmão. Mas aí é onde está o nosso erro. Nós temos que apenas crer, irmão. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê, irmãos. Se nós cremos, nós vamos conseguir exercer aquilo que Deus nos chamou, aquilo que Deus colocou em nossos corações para que nós venhamos exercer. Mas Deus, o Espírito Santo que há dentro de nós, irmãos, é o que vai nos capacitar, é o que nos vai dar as condições necessárias para que nós venhamos vencer e pregar o Evangelho, a qual Deus nos escolheu. E a palavra de Deus diz aqui: mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu. E eu vou estar lendo aqui um versículo, a qual diz assim, ó:
qual diz aqui, quando Jesus disse, Deus disse a Moisés, disse assim, Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus, ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta a Sião de Israel e dize-lhes ao Senhor Deus. Aqui Deus envia Moisés ao povo do Egito, mas a qual ele temia que chegasse lá, as pessoas não iam saber quem era esse Deus, o Deus que eles não via, que muitas vezes... Mas Deus apenas diz a eles que eu sou o que sou. E eles não acreditaram, mas a partir do momento que ele diz, eu sou o que sou, as pessoas começaram a crer que Deus tinha enviado a Moisés para que libertasse o povo do Egito. A qual ele diz aqui no versículo, mas diz aqui no versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, eu sou. E eu sou, não temas. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem, Pedro. E descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, aqui naquele momento, Pedro, no momento de entusiasmo, ele acreditou naquilo que ele via, que ele conhecia Cristo. Ele sabia que Jesus tinha um poder de parar o mar, de acalmar aquela tempestade. Mas Jesus ali, ele queria que os próprios discípulos acreditassem naquilo que Deus tinha chamado, para que eles mesmos viessem a crer e parar a tempestade, irmão, na autoridade, assim como Deus nos ungiu para pregar as boas novas e nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Deus, ele muitas das vezes você está passando por dificuldades, mas ali Deus quer lhe usar para profetizar e acalmar aquela tempestade, para você colocar o pé no chão e acreditar naquilo e repreender aquela situação a qual Deus ele está lhe colocando. Deus ele quer lhe usar, irmãos. Muitas das vezes nós esperamos que as pessoas orem, que a gente chama pastor para orar na nossa casa, para orar nas enfermidades, aquilo, mas Deus muitas das vezes ele quer lhe usar, irmão, para que você mesmo, na autoridade que há em Cristo, no nome de Jesus, nós possamos profetizar e abençoar a nossa casa, a nossa família. Nós temos que profetizar. Muitas das vezes as pessoas dizem, esse cara não tem mais jeito. Mas, irmãos, a nossa boca é para sair palavras que edificam, palavras que nós somos profetas, irmão. Os profetas, eles falavam palavras direcionadas por Deus. Eles não ficavam falando palavras tolas, palavras que não edificam. Muitas das vezes Deus ele quer nos usar para que nós venhamos ser usados para profetizar boas novas na vida das pessoas, aquelas que estão passando por dificuldade. Muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis, nós deixamos de olhar para Cristo. Irmãos, o nosso alvo é Cristo. Por mais difícil que seja, nós temos que olhar para Cristo. Porque ele também foi bem claro quando ele disse que no mundo teremos aflições. Irmãos, então pode se preparar que você vai passar por muitas dificuldades, irmão. Mas não temas que Cristo ele é com você. Jesus ele lhe escolheu. Não só os ímpios, não só os são, mas Cristo ele escolheu todos nós. A palavra de Deus diz que não é nós que escolhemos Deus, é Deus que nos escolhe. Então eu e você, nós somos escolhidos de Deus. Se você está respirando, se você está de pé hoje, essa noite, ouvindo essa palavra, é porque Deus permitiu. A palavra de Deus diz que não cai uma folha da árvore que por ele não foi permitido. Nós estamos de pé, com saúde, ou até mesmo num momento de enfermidade ou dificuldade, mas Deus ele está lhe dando a oportunidade de conhecer a Cristo. Aqui, a qual Pedro ele viu Jesus naquele momento e ele reconheceu. Naquele momento ele reconheceu Jesus. Ele reconheceu Jesus. E ele criou coragem naquele momento e foi ter com Jesus andando sobre as águas. Nós temos poder, irmãos.
através do nome de Jesus, para nós passarmos por todas essas dificuldades que há no nosso caminho. Mas muitas vezes nós deixamos de acreditar, nós deixamos se levar pela dificuldade, por um momento, pela situação a qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num momento difícil, irmãos, a qual muitas famílias estão sendo destruídas, muitas famílias estão sendo destruídas pela mão do próprio homem, irmãos, a qual o inimigo tem destruído famílias, destruído lares, destruído sonhos, tem acabado com famílias, a qual muitos pais de famílias estão sendo mortos, ceifados pela mão do inimigo, irmãos. As pessoas não deixam de acreditar naquilo que Deus, não deixam de acreditar naquilo que Deus tem para, que Deus nos prometeu na nossa vida. As pessoas deixam de acreditar nas promessas que Deus tem para a nossa vida, para olhar para o momento, para a situação a qual Deus profetizou na nossa vida, que muitas das vezes você está servindo a Jesus, está andando com Cristo, mas a sua família não está, irmãos. Mas Deus, Ele quer lhe usar com autoridade para que você profetize com a sua família. A palavra de Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, nós temos que profetizar. Por mais difícil que seja, que você ore, muitas das vezes não há resultado, mas Deus, muitas vezes, Ele está deixando nós, Ele está nos tratando em alguma área da nossa vida, para que nós venhamos ter paciência e ter o controle das nossas vidas, para que nós vencemos a dificuldade. Aqui, na palavra de Deus, aqui no versículo 31, diz assim, no versículo 30, perdão: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé. Irmãos, muitas das vezes nós estamos num momento difícil, irmãos. O que é que nós temos que fazer, assim como Pedro fez? Senhor, salva-me. Senhor, me tira dessa situação. Senhor, eu não nasci para me viver nesse momento, nessa situação, nessa enfermidade, irmão. Salva-me, Senhor. Estende a mão, Senhor, e clame a Deus, clame a Jesus, que Ele pode lhe tirar disso, irmãos. Rapidamente Jesus, Ele vai lhe salvar dessa situação a qual você mesmo chamar a Ele e pedir: Senhor, me ajude, Senhor, me tira dessa situação, eu não aguento mais isso, irmão. Até enquanto você não bater o pé e dizer: chega essa situação, eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais viver nessa situação, Jesus, Ele vai estar lhe pedindo. Jesus, Ele só quer que você clame a Ele, que você chame: clame a mim e responder-te-ei, assim diz a palavra. Nós temos que clamar a Ele e pedir forças para que Ele nos use, irmão, para que Ele nos tire dessa situação. Mas para isso você tem que tomar o primeiro passo, irmão. Eu costumo dizer, não tem como você saber se uma comida é boa se você não provar, irmãos. Não tem como você saber se Jesus vai te ajudar, se Jesus vai lhe cuidar, se você não chamar a existência desse Deus para a sua vida, irmão. Se você não chamar a existência desse Jesus para andar com você, para morar dentro de você, irmão. A palavra de Deus diz que nós somos a igreja, nós somos templos do Espírito Santo, irmão. Então nós temos que dar lugar. Nós somos a casa do Espírito Santo, irmão. Olha que honra, mano. Para a honra e glória do Senhor, nós somos a casa do Espírito Santo, irmão. Nós temos que dar lugar para Ele morar e viver à vontade dentro de nós, nos usar na maneira que for necessário, irmão. Jesus, Ele quer lhe usar, lhe capacitar, Ele quer lhe dar condições de vida, irmão. A palavra de Deus, de Jesus, veio dar vida e vida com abundância, irmão. Só quem veio para destruir foi o inimigo, irmão, a qual ele veio para não só para matar, roubar e destruir, a qual eles têm fazido com muitas famílias, irmão, a qual as pessoas preferem estar vivendo nesse momento difícil, deixar de bater o pé, irmão, e deixar dizer: chega, irmão, não quero mais viver nessa vida, essa vida de droga, essa vida de destruição, essa vida de prostituição não é para mim, irmãos. Eu tenho que sair disso, a qual nós temos que fazer isso, irmão, a qual eu tomei essa decisão. Jesus veio na minha vida e transformou verdadeiramente a minha vida, a qual dessa oportunidade de estar falando nessa palavra para você, uma palavra de ânimo, uma palavra de inspiração, a qual você tem que bater o pé e dizer: chega, não aguento mais essa vida, Senhor, me salva, Senhor, me cura, a qual Ele vai estender a mão para você e vai lhe usar, irmão, vai lhe tirar dessa situação. Mas para isso, irmão, você tem que crer na palavra do Senhor e dar lugar para Ele morar dentro de você, para que Ele venha lhe usar. Isso é que diz a palavra do Senhor, não é as minhas palavras. Muitas vezes eu conto o meu testemunho e falo o que Deus fez na minha vida, não para que eu venha me gloriar, irmãos, mas para que você venha ver o poder de Deus, a transformação que Deus faz na vida de um ser humano, a qual Ele dá espaço para que Cristo more, para que Cristo use. Assim nós devemos fazer. Jesus, Ele só quer que nós venhamos até Ele e clamamos que Ele vai nos ajudar, Ele vai nos tirar desse sofrimento. Jesus, Ele não se compadece do nosso sofrimento, irmão. Jesus, Ele quer que nós venhamos
Você acha que Jesus, ele acha bom você estar morrendo na droga, que você está se destruindo família, casamentos, a qual isso aí é o inimigo, irmão, que está destruindo as famílias, a qual as pessoas preferem dar ouvido à dificuldade, às coisas que o inimigo tem, os desejos da carne, e deixam de dar ouvido às coisas do espírito, irmão. Nós temos que alimentar o nosso espírito. Eu costumo dizer que nós temos 2 leões para dominar, irmão. A qual, se nós alimentarmos a nossa carne, a carne vai dominar, irmão. Mas se nós alimentarmos o nosso espírito, irmão, esse espírito ele vai dominar sobre a sua vida e você vai prosperar, você vai vencer. Você acha que essa tempestade, esse momento de dívida, esse momento de doença, esse momento de dificuldade, esse casamento destruído, isso é só uma tempestade, irmão. Deus ele só quer que você clame a Ele e com autoridade no nome de Jesus, pare esse vento, pare essa tempestade, irmão. Essa autoridade está a você, cabe a você exigir e parar essa tempestade, irmão. Eu dar continuidade ao texto, a qual diz assim, no 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Irmãos, aqui Pedro ele estava até acreditando, mas ele deixou de olhar para o foco, irmãos. Agora começou a sentir o vento, começou a sentir a tempestade, começou a sentir as dificuldades, começou a sentir as tribulações. E Jesus repreende ele na hora. Homem de pequena fé. Nós não agradamos a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Nós temos que ter fé e acreditar. A fé, irmãos, a fé é que nos alimenta. A fé é que nos vai capacitar para vencer. A fé é a que vai nos dar condições para crer naquilo que nós não vemos, irmão. Naquilo que nós não vemos. Por mais difícil que a gente não vê uma saída, irmãos, nós temos que ter fé que essa saída ela vai ter. Que esta porta vai ser aberta, que esse emprego nós vamos conseguir, que nós vamos conseguir pagar essas dívidas, que nós vamos conseguir vencer essa doença, que nós vamos conseguir vencer esse seu filho que está na droga, esse seu filho que está afastado do caminho, até mesmo você que se afastou do caminho de Deus, que fez como Pedro, deixou de olhar para o foco e começou a olhar para a dificuldade, começou a olhar para o irmão que falava de você, que deixou de olhar para olhou para o pastor, olhou para o defeito do ser humano. Irmãos, todos nós somos pecadores, nós somos falhos, irmão, mas nós temos que olhar para Jesus. Jesus é o qual vai nos dar força para que nós venhamos vencer as tribulações, a qual Deus vai nos capacitar e nos tirar desse sofrimento, irmão. Muitas das vezes, irmão, eu quero te dizer que muitas vezes eu dizia: Senhor, eu já não tenho mais força, eu não aguento mais viver nessa droga, irmãos. Eu não quero mais viver nesse sofrimento, irmão. Mas eu tinha uma força maior dentro de mim, a qual era o Espírito Santo, que já havia me trabalhando dentro de mim há muito tempo. A qual aquela força, ela vinha dentro de mim, mais forte do que eu. Muitas das vezes as pessoas olham pra gente e dizem: você é um fracassado, você não vai conseguir, você não é capaz. A gente vai absorvendo aquilo, irmão, para dentro do nosso coração, a qual ela vai espalhando e vai nos oprimindo, vai nos coisando, acabamos acreditando. Mas Cristo, a palavra de Deus diz que nós não somos só vencedores, mas nós somos mais do que vencedores, irmão. Se nós cremos nisso, irmão, nós vamos vencer. Nós vamos passar por essa dificuldade, irmão. Isso não é para... Nós não viemos neste mundo para ser sofredor, para sermos escravos, irmão, do pecado, escravo da tribulação, escravo do sofrimento, irmão. Nós viemos para ser mais do que vencedores, irmão. Dando continuidade aqui, aí diz assim no 33: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Irmãos, Cristo ele vem andando sobre as águas, a qual ele entra no barco. Muitas das vezes nós estamos nessa dificuldade, mas Cristo ele está conosco, mano. Cristo ele está conosco no barco, ele está conosco nesse deserto, ele está conosco nessa doença, ele está conosco, irmão. Nós temos só que estender a mão a ele e pedir e clamar a ele para que nós venhamos sair desse sofrimento, irmão, a qual o inimigo tem nos aprisionado. Mas nós temos que crer que nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, não é que eu vou poder tudo. Eu tudo posso, mas na força que vem de Deus. Eu posso passar por essa dificuldade, eu posso passar por aquilo a qual eu acho que eu não vou conseguir sair. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Irmão,
toda essa dificuldade, essa doença, tudo isso vai cooperar para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida, através da sua transformação, através da sua família restaurada, através do seu casamento restaurado. E eu peço que nós devemos pensar e refletirmos nessa palavra. Que esta noite você venha deitar e você venha pedir a Ele, clamar a Ele, estenda sua mão, erga, prostre diante dEle. Irmãos, é muito melhor nós se prostrarmos diante de Deus do que se prostrarmos para a dificuldade, para esse problema a qual nós viemos enfrentando. Nós temos que se prostrar a Ele, nós temos que se humilhar na presença do Senhor. Nós não temos que se humilhar para o homem, nós temos que se humilhar para a dificuldade, para a tribulação. Nós temos que se humilhar a Cristo. Que a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Irmão, Deus, Ele quer nos exaltar no meio dessa tribulação, no meio dessa angústia, no meio desse sofrimento. E esta é a palavra que eu tinha para deixar aos irmãos, a toda a igreja. Não a você, para você também que não cessa nenhuma religião, mas que você venha pensar, venha aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus, Ele vai lhe ajudar a sair desse sofrimento. Irmão, nós temos que crer que nós somos mais que vencedores, irmão. Muitas das vezes eu me encontrava em certas situações a qual era tão difícil, irmão, que eu achava que eu não ia vencer. Mas aquele poder, aquela força que havia dentro de mim, foi a qual me tirou desse sofrimento, a qual me deu forças para vencer, a qual me deu força para me conseguir vencer as tribulações. A palavra de Deus diz aqui, ó, em Mateus 6, diz assim, ó, Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terás o seu cuidado. Basta ao dia do seu próprio mal. O que eu entendo, irmãos, foi a qual eu fiz, não para me gloriar, mas a qual eu busquei a Cristo. Irmãos, eu me encontrava numa situação de desempregado, atolado nas drogas, mas eu busquei a Deus em primeiro lugar. Comecei a botar Deus em primeira instância na minha vida, a qual minha família não era evangélica, mas a qual eu busquei primeiramente a Deus, e automaticamente as outras coisas ela vai acrescentar, irmãos. Muitas das vezes a gente diz assim: se o Senhor me dá uma esposa, se o Senhor me dá um emprego, eu vou fazer isso, eu vou seguir a Cristo. Se Deus me der uma casa, eu vou seguir a Ele. Se Jesus me der um emprego, eu vou dar meu primeiro salário. Muitas das vezes a gente faz várias promessas, irmão, mas o que é que Cristo quer? O que é que Jesus quer? Que Deus fala na palavra dele? Ele diz: buscar primeiro o reino de Deus. Irmão, nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus. As outras coisas ela vai ser acrescentada, irmãos, a partir do momento que nós buscarmos a Ele, que nós colocamos Ele em primeiro lugar. Eu vou fazer uma simulação aqui, a qual muitas das vezes a gente está com um processo na justiça. E muitas das vezes a gente, vou buscar um dinheiro, eu vou juntar um dinheiro para mim conseguir sair desses processos, vencer esse processo. Irmãos, qual eu entendo aqui? Nós temos que botar primeiramente Deus em primeiro lugar, a qual nós devemos dizer assim: Senhor, me ajuda, Senhor, me tira disso, Senhor. Então, Deus, Ele vai abrir as portas para que Jesus, Ele vai tirar as pedras do seu caminho para que você passe mais adiante. Mas para isso você tem que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, elas vão ser acrescentadas, irmão. Jesus, Ele diz aqui, ó: portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeres, o que comeremos e o que beberemos, ou com o que nós vestiremos, porque os gentios e os que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Olha que maravilha, irmãos. Jesus, o Cristo, Ele sabe o que nós necessitamos, irmão. Você pensa que Jesus, Ele não sabe que você precisa dessa cura, que você precisa de um emprego para dar
assistência a seus filhos, assistência à sua família. Cristo, ele sabe, irmãos. Mas o que é que ele diz? Que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus, irmão. Cristo, ele sabe que você precisa de um emprego, irmão. Até porque a palavra de Deus diz que nós temos que nos esforçar para que nós venhamos vencer. Mas a palavra de Deus diz também que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sair da boca de Deus. Nós temos que viver desta palavra, irmão. A qual nós acatamos essa palavra, nós vamos vencer, nós vamos dar conta das tribulações, da tempestade que vai aparecer em nossos caminhos. E nem eu disse anteriormente. Mas aqui diz aqui também: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres desmedidos, vos medirão também, porque vês tu o ergueiro no olho do teu irmão, porém não reparás na trave que estás no teu próprio. Olha só, a qual muitas das vezes nós julgamos o irmão, irmão. Muitas das vezes o irmão se afastou da presença do Senhor e nós dizemos: o irmão está em pecado, o irmão está isso, o irmão está fazendo aquilo. Irmão, nós temos que olhar para o nosso irmão, nós temos que ajudar esse irmão a se levantar, irmão. Nós não devemos estar julgando, porque da maneira que nós julgamos, nós seremos julgados, irmão. Nós temos que acreditarmos na palavra do Senhor e nós temos que ir mais além, irmão. Porque aquele espírito que há dentro de nós é o que vai nos capacitar. Nós não devemos estar julgando uns aos outros, porque isso ficou para Cristo. Cristo é que vai nos julgar, Deus é que vai nos julgar. Jesus é que vai nos dar a capacidade, mas a qual nós fizemos a boa obra. Qual é a boa obra, irmãos? É levar as boas novas aos cativos, aos oprimidos, aos quebrantados de coração, irmãos. Nós temos que levar o evangelho, a qual Deus tem tocado no meu coração para que eu venha pregar através do Face, a qual muitas pessoas vivem no Face, mas muitas, Deus trabalhava no meu coração dessa maneira, que muitos não sabem ler. Muitas das vezes eu posto nas minhas postagens palavras de Deus, palavras para que trabalhe no meu e no seu coração, mas muitas pessoas não sabem ler, muitas das vezes as pessoas não sabem. Aí Deus trabalhava no meu coração para que eu venha ministrar no seu coração. E que essa palavra, ela venha edificar a sua vida, a sua família, edificar o seu lar. Que esta palavra ela traga paz ao seu e o meu coração. Que essa palavra venha nos alimentar e nos sustentar para permanecermos na presença de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que perseverar e acreditar naquilo a qual Deus tem prometido em nossas vidas. Eu desejo a todos uma boa noite e a paz do Senhor a todos. Eu vou estar orando a todos que estiverem dando atenção a essa palavra, está dando reverência a não a minhas palavras, mas a palavra do Senhor, a qual me libertou, a qual libertou muitos irmãos e a qual ela vai libertar muitas pessoas, que eu creio que a palavra de Deus diz que buscai enquanto se pode achar, irmãos. Deus ele nos dá a oportunidade a cada dia, irmãos. A cada dia que nós colocamos na nossa cabeça, ao nosso travesseiro para deitarmos, e Deus nos dá o fôlego de vida a mais a cada manhã, para que nós venhamos permanecer de pé, a qual Deus ele nos proporcionou a mais uma noite, que Ele venha nos dar uma noite abençoada, uma noite na sua presença, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos protegendo. Eu espero que você erga sua cabeça e vamos estar orando a Cristo, para que Ele venha nos dar uma noite de paz. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela esta palavra, Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor Jesus, a qual vai curar muitas vidas, Pai, a qual vai trabalhar em vários corações, Senhor Jesus, que ela venha dar força para essas pessoas permanecer na Tua presença, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, trazer a paz ao coração, Pai, que está aflito, Senhor Jesus, essa pessoa que está no leito de um hospital, Senhor Jesus, passando por dificuldades, Senhor Jesus, estende as Tuas mãos, Senhor Jesus, como assim o Senhor fez para Pedro, Senhor Jesus, estende, Pai,
para que o Senhor venha, Pai, ajudar essas pessoas, Pai, a vencer as tribulações, a vencer as tempestades, Senhor Jesus. Eu não te peço, Senhor Jesus, que tire as tempestades do nosso caminho, Pai, mas que o Senhor estenda as suas mãos, Senhor Jesus, para que nós venhamos passar por todas elas, Senhor Jesus. Assim como diz na tua palavra, Senhor Jesus, que no mundo teremos aflições, mas que nós venhamos ter bom ânimo, Pai, para que nós venhamos permanecer, Senhor Jesus, e perseverar e insistir, Pai, naquilo que Deus tem prometido às nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha nos capacitar a cada dia, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, nos fazer instrumento em tuas mãos, Espírito Santo. Nos capacita e intercede por nós, Pai, para que nenhum mal, Senhor Jesus, venha prevalecer em nossas vidas, Pai. Cobre-nos com teu sangue, Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, a vencer, Pai, tudo aquilo, Pai, a qual, Pai, tem alcançado as nossas vidas, Senhor Jesus. Nos capacita a cada dia, Senhor Jesus, e nos direciona, Senhor Deus. Tu és maravilhoso e santo, Pai, digno de todo louvor e adoração, soberano Deus e eterno Pai, Pai de salvação. Deus, traz a cura, Pai. Traz a paz a este lar, Pai. Restaura este casamento, Senhor Jesus. Amém.